definidos ou estão sendo elaborados com as fontes de recursos previstas. Os investimentos para o período 95-99 para a habitação, eu só vou dar esses números finais aqui porque é sempre uma curiosidade. São da ordem de 29 milhões de reais para atender a 1,5 milhão de famílias. Vejam bem, esses são só recursos e ações definidos a nível federal. A Constituição estabelece que a questão habitacional é de responsabilidade dos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Nós estamos tratando aqui de recursos e de ações que vão ser implementadas pelo governo federal. São recursos da ordem de 29 milhões de reais, sendo 1,6 do Orçamento Geral da União, 9,3 do FGTS, 11,3 do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e 6,8 contrapartida necessária a todos os financiamentos. Na questão do saneamento, já está registrado no Plano Plurianual de Ação, que é o PPA, os recursos do Orçamento Geral da União para o período 96-99 são da ordem de 12,4 bilhões de reais, que pretendem atender, universalizar o serviço de água nas áreas urbanas, ou seja, 100% de atendimento, alcançar o patamar de 80% de esgotamento sanitário nas áreas urbanas, 40% desse esgoto deverá estar tratado, e um atendimento de lixo, né, resíduos sólidos, em 90%. Esses são os principais números e, bom, constam do documento que está disponibilizado a todos. Gostaria mais só de lembrar o seguinte: um plano de ação, a Secretaria de Política Urbana, ela nasceu posterior ao Comitê Nacional Preparatório ou posteriormente ao início dos trabalhos de preparação da conferência. Os trabalhos preparatórios começaram em 94, a Secretaria data de 95. É uma secretaria nova, que herdou funções de 2 ministérios, que foi toda reestruturada, e temos pouco mais que 1 ano de trabalho. E, portanto, é natural que ela avance cada vez mais rapidamente na formulação de seus programas e de suas linhas de ação, e que, portanto, esse plano, ele não é uma pedra, ele não está engessado, ele não se pretende que seja um produto acabado, mas é um produto que deve, naturalmente, ser revisto e reformulado e monitorado à medida que as ações forem acontecendo, que os resultados forem sendo alcançados e que alguma coisa, os desvios de rota precisem ser consertados. Portanto, ele não se pretende, um plano de ação é um plano dinâmico, ele tem que indicar ações, mas ele tem que ser renovado a cada momento, e foi isso que já foi feito, inclusive, da primeira versão para essa segunda versão. Muita coisa aconteceu, muita coisa foi feita, muita coisa não estava contemplada, e daqui para frente certamente vai acontecer de novo. Era o recado que eu teria a dar. Eu gostaria só de pedir desculpas pela ausência da secretária, que era, afinal de contas, a convidada principal, que está nesse momento no Senado, num evento com as mesmas características desse evento. Portanto, ele já tinha sido convidada anteriormente, foi por isso que ela não pôde vir, mas estamos à disposição para esclarecer o que for necessário com relação à conferência. Obrigada. Passamos agora a palavra dos líderes partidários. Convido o deputado Luiz Estevam, líder do PMDB, para usar a palavra. Senhor presidente desta sessão, deputado Edmar Pirineus, senhor deputado Antônio Cafu, a quem parabenizo pela iniciativa de promover esta sessão, este debate, senhoras e senhores componentes da mesa, deputados presentes, autoridades convidadas, público presentes às galerias. A primeira coisa que nós precisamos ter consciência
é que, ao sermos eleitos deputados distritais, além de assumirmos a responsabilidade de representar nesta Câmara Legislativa o povo do Distrito Federal, recebemos também os instrumentos orgânicos, legais, para que transformássemos em projetos de lei e, finalmente, em leis, as soluções para os problemas que afligem nossa cidade. Portanto, eu vejo com muito entusiasmo a realização deste seminário, assim como verei com ainda maior entusiasmo o momento em que nós, finalmente, pudermos efetivamente discutir na Câmara Legislativa iniciativas de parlamentares ou do próprio governo do Distrito Federal, no sentido de propor soluções e equacionar o problema da crise habitacional da nossa cidade. E é muito interessante a gente aproveitar o material de excelente qualidade produzido pelo gabinete do deputado Cafu e ler aqui trechos da Declaração de Vancouver. O que diz a Declaração de Vancouver? Diz simplesmente o seguinte, em seus princípios gerais, que toda pessoa tem o direito de se deslocar e de escolher o lugar em que pretende morar dentro do seu país. Mais do que isso, diz que os projetos de governo têm que dar a prioridade para os desfavorecidos. Um pouco mais à frente, diz que as diretrizes para a ação são as seguintes, dentre elas, a eliminação da segregação social e racial, mediante a criação de comunidades que misturem diversos grupos sociais, profissões, moradias e serviços acessórios. Um pouco mais à frente, diz que o planejamento nacional deve dispor sobre as principais fontes de emprego. E aqui, após ler esse trecho de excelente material que foi encaminhado às minhas mãos, eu me recordo dos primeiros dias do meu mandato de deputado distrital, quando fui defrontado na Câmara Legislativa com um projeto de autoria de um deputado que estava presidindo a sessão há poucos momentos, o deputado José Edmar, que propunha a criação de um novo núcleo habitacional na nossa cidade. E, antes de sequer iniciar a discussão daquele projeto, procurei conhecer em loco qual era a efetiva situação das pessoas que se encontravam ali. E imediatamente verifiquei que não tinha outro caminho a tomar a não ser apoiar incondicionalmente a reivindicação daquelas pessoas. Porque contra as pessoas que discutiam o direito daqueles cidadãos de terem escolhido Brasília legitimamente como lugar no seu país em que construiriam sua moradia, eu respondo aqui com a Declaração de Vancouver, que toda pessoa tem o direito de escolher dentro do seu país o lugar onde pretende morar. Para aquelas pessoas que de maneira vergonhosa diziam que aquele local não era um local para moradia humana, porque se encontrava muito próximo do plano piloto e, portanto, não haveria uma compatibilidade social das duas situações, eu respondo mais uma vez com a Declaração de Vancouver, quando ela diz que todas as formas de segregação social e racial têm que ser eliminadas no planejamento urbano. Mais do que isso, não encontrei nenhuma razão consistente que me fosse dada por aquelas pessoas que combatiam a fixação das famílias que estavam na área denominada de cidade estrutural. O que propunha aquela proposta aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara Legislativa? Simplesmente que de uma área de 800, salvo engano, 800 hectares, uma pequena parte que seria definida pelo Poder Executivo, que teria o poder de dizer de que tamanho essa área seria, uma pequena parte seria destinada à fixação daquelas e de outras famílias que não encontravam nenhuma outra opção de moradia no Distrito Federal. Lamentavelmente, após um embate de triste memória, em que as razões efetivas foram deixadas de lado e razões absolutamente inexistentes, como uma suposta, deformada e mentirosa proteção ao meio ambiente, que todos nós devemos defender, mas não era o caso daquela situação, foram invocadas no sentido de vetar o projeto e manter na Câmara Legislativa o veto àquele projeto. Muito bem. Essa é uma história incrível, porque é a história do primeiro projeto vetado que virou lei. O que nós vemos aqui, e muitas vezes no nosso país, são projetos aprovados pelo Legislativo que viram lei e viram letra morta, porque são leis de nenhuma aplicação. Com aquele projeto deu-se o contrário. O projeto foi aprovado, foi vetado, foi mantido o veto, deixou de ser lei
e virou realidade. Qual foi a solução encontrada para aquelas famílias? Exatamente aquela que propunha o projeto. Que uma pequena área, cerca de 8% da área total, fosse destinada à habitação residencial e que o restante da área, como era o projeto do governo, fosse destinada à ocupação industrial e comercial. Mas, lamentavelmente, o governo, ao ter vergonha de assumir essa verdade, ao ter vergonha de reconhecer o direito de que aquelas pessoas tinham todo o direito, todos os critérios para estar naquele local, porque defender a cidadania é defender o direito do cidadão. Defender a cidadania é defender o direito à educação, à saúde e à moradia. E aquelas pessoas não tinham outra opção, e o governo não oferecia nenhuma outra possibilidade para elas. Mas ao fazê-lo de maneira envergonhada, ao tentar negociar com eles um pedaço de chão de apenas 24 metros quadrados, que é uma indignidade, porque ninguém pode viver com dignidade em 24 metros quadrados, ao finalmente aumentar essa área para 75, depois para 96, ora, o que aconteceu ali? Lamentavelmente, está sendo criado um assentamento humano sem que tenha o governo dado a sua parcela de contribuição com a fixação do serviço público. Então eu quero aproveitar esse momento, a extraordinária oportunidade dessa discussão e desse debate, para chamar as pessoas aqui presentes para que façam uma visita à vila operária que está sendo construída na cidade estrutural. E para ver se é digno, se é correto, se é humano que o governo permita que as pessoas se instalem, mas que se negue a fornecer os elementos básicos da dignidade humana. Que o governo, como não reconhece oficialmente a possibilidade de fixar aquele assentamento, não ofereça o serviço público de escola, de ligação de água, de ligação de luz, de um mínimo de segurança pública, enfim, dos elementos essenciais da dignidade do cidadão. Quero cumprimentar realmente o deputado Cafu pela oportunidade de trazer esse debate para a Câmara Legislativa. Parabéns, deputado. Quero lamentar, por outro lado, que grande parte dos nossos parlamentares, a quem cabe a discussão e equacionamento dessas situações, não esteja aqui presente. Mas quero mais do que tudo, que antes que todos nós, os representantes da Câmara Legislativa escolhidos, viajem a Istambul para participar desse importantíssimo evento, que antes de discutir Istambul, que nós tenhamos o cuidado de dar uma solução para essas famílias de Brasília. Que as autoridades que estão aqui compareçam, organizem uma visita àquele local. E que o governo do Distrito Federal abandone quaisquer discussões ideológicas, abandone discussões políticas, abandone diferenças partidárias e, finalmente, assuma a paternidade daquele projeto, porque é uma questão de dignidade. Ali, o governo pretende fazer um assentamento comercial e industrial. O moderno urbanismo preconiza que tem que se colocar a habitação perto do emprego e vice-versa, para facilitar a vida das pessoas e também para baratear o custo de deslocamento e de serviço público. Portanto, o projeto que aprovamos na Câmara Legislativa é um projeto que oferece todas as garantias. Ainda há tempo de nós darmos um disciplinamento à ocupação que vem sendo feito ali, garantindo a todas aquelas famílias o direito ao exercício pleno do conforto, da cidadania e da dignidade. Porque é preciso que nós nos lembremos que não há cidadania se não houver um endereço. Como é que nós podemos dizer a uma família que ela efetivamente é cidadã do nosso país e é tratada com respeito pelas nossas autoridades, quando nós negamos a ela sequer o direito de ir a algum lugar e dizer com detalhes o local onde mora? Muito obrigado. Convido o deputado Zé Edmar, representando o partido PSDB, para usar a palavra. Foi você. Depois não. Na ordem. Senhor presidente, senhores membros da mesa, meu caro companheiro deputado Cafu, senhores deputados, senhores líderes comunitários presentes, caríssimo administrador regional de Candangolândia, quero saudar aqui o Mário, do Varjão, meu companheiro lá da expansão,
Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar o Cafu pela sua humildade. Humildade de chamar a esse tema de moradia e debater esse tema com tanta veemência como agora se predispõe. Humildade porque eu vejo que nessa casa algumas coisas acontecem de um modo esquisito. Eu realmente, hoje, eu não sei exatamente que lado realmente a gente pode estar. O lado da esquerda ou o lado da direita. Eu realmente, no passado, fui eleito no mandato passado com o governo de Roriz. Em dado momento, me afastei, fui para a chamada oposição. O único deputado que se afastou da dita esquerda no mandato passado e fui para a esquerda. E fui justamente por causa de algumas proposições, algumas propostas, algumas votações que nessa casa transcorria normalmente, e normalmente eu votava com o pessoal da esquerda. Como era interessante, quando chegamos aqui o projeto novo deputado Vasni de Role, defendendo o pessoal do Varjão, e votamos juntos, trabalhamos juntos, brigamos juntos, defendemos juntos. Estou vendo o Mário aqui, a luta do Varjão ali no Lago Norte, como foi difícil. Pena que eu não vejo o pessoal do Paranoá, que também foi uma luta bonita aqui. Mas eu também sinto falta de Eurípides Camargo na luta pela Telebrasília. E quero deixar claro aqui essa mesa, vou até aproveitar a oportunidade de dizer, Cafu, eu nunca apresentei alguma proposição para regularizar o negócio da Telebrasília, porque eu acho que a Telebrasília é compromisso do PT nessa casa fazer. E se ele não fizer, eu vou até dar o prazo de hoje. Hoje é 22, dia 22 do mês que vem, eu vou apresentar uma proposta para regularizar a Telebrasília. Eu quero ver como é que vai ficar o PT hoje, que no passado votou tão a favor, brigou tanto pela Telebrasília, e hoje se emudece. Por isso é que eu falo que é interessante como é que se comporta a dita esquerda, a dita direita. Porque no passado a esquerda defendia sistemas sociais comigo, junto, e hoje se coloca contrário. Até que eu entendo que pode até haver outros interesses que possam mudar a cabeça dos tais esquerdistas do PT e possam influenciá-los a mudar de opinião. Como foi o caso da estrutural, que temos as notas taquigráficas, as pautas de votação, onde eu tive o voto de Vasni, o voto de Magela, de Lúcia Carvalho. E que discurso de Lúcia? Defendendo a cidade estrutural. Tenho o voto de Eurípides Camargo. Tenho a votação favorável à cidade estrutural, contra a dita direita. E que agora, eu, graças a Deus, tive uma alegria. Eu não vi nenhuma manifestação desse companheiro Vasni de Role, que merece de mim toda a consideração, apreço, porque mesmo estando no governo, em nenhum momento vi falar absolutamente nada contra a cidade estrutural. A sua coerência me faz render esse elogio a Vossa Excelência. Mas aos demais, o que falar? Da incoerência? De ter sido recebido alguma propina para entregar aquelas áreas para os empresários? E digam que é mentira, se tiverem coragem. Digam, falem. Eu trouxe aqui as fotos da cidade estrutural. Traga aqui, Fabiana. Tem aqui 2.000 fotos. Registrou toda a história da estrutural. A discriminação social foi tremendamente colocada em pauta pelo governo do PT na cidade estrutural. Ou isso é mentira? Eu devo saudar também a dona Maria do Areal. Que luta bonita nós tivemos no Areal, dona Maria, contra Roriz, e que a senhora conseguiu fazer a fixação da Vila Areal. Quantas vezes estivemos lá lutando junto, brigando pela assentação da Vila Areal? Está aqui as fotos. Os registros oficiais estão aqui, que vou fazer um painel para pregar nessa casa aqui, para que certamente eu acho que vou deixar alguns deputados de cabelo em pé aqui ao ver essas fotos
e a polícia derrubando o barraco e nós brigando com os recortes de jornais da época, os posicionamentos de anterior e os posicionamentos atuais. Mas, senhor presidente, também pedi aqui, ainda há pouco, cópia dos documentos que essas autoridades nos trazem até aqui hoje. A Carta Brasileira contra a Desigualdade e pelo Direito à Cidade, que eu destaquei com atenção alguns temas. Destaquei, por acaso, o tema do Torelli, por exemplo, quando ele fala as terras públicas são apropriadas pela iniciativa privada. Quer dizer, é o roubo da terra pública em Brasília. E, Mário, vem cá, Mário, você que mora ali no Varjão, do lado da tua, ali naquela serra toda do Lago Norte, você sabia que a Maninha regularizou aquilo ali? Buscou a regularização daquilo para aqueles grileiros que estão ali ocupando aquela área? Maninha, Mário, eu fico abobado, eu fico bobo. Basta que essa galeria hoje encha e todos se manifestam a favor. Parece que é o que se diz. Quando se fala aqui nessa carta, beneficiar os poucos, combater unitário em favor do social. Mas que eu faço aqui um juízo de valores. Será que o nobre deputado Cafu está reconhecendo isso tudo? Eu acho que está. Eu tenho que parabenizar e agradecer você. Você é humilde demais, Cafu, para reconhecer isso. Desde o dia que eu te levei na estrutural e você naquele palanque improvisado chorou com o público lá, falando que tinha errado, a decisão foi errada. Mas que depois tentou me dar uma rasteira novamente na estrutural. Mas é interessante não. Posso ser doido, me chamam de doido, mas não sou incoerente. Não, essa pecha de incoerente, não tenho. E vocês têm. Algum de vocês já tem. E vai ser difícil sair dela. Doido sou, porque defender uma comunidade humilde, lutar pelos assentamentos, como foi por Samambaia, pelo Recanto, por Santa Maria, pelo Varjão, pelo Paranoá, que fizemos o primeiro mapa do Paranoá, fizemos uma barragem no Rio. É coisa de doido. Juntar a comunidade para fazer uma barragem no Rio, para provar ao governo que ali tinha uma água boa, de boa qualidade, para colocar na vila que tinha 30 anos que não era assentado, na favela, e por causa da barragem, acabou-se que hoje o Paranoá tem a melhor água de Brasília do Córrego dos Goianos, puxada justamente da barragem da comunidade. Sou doido. Mas acontece que minhas loucuras trazem algum benefício para a comunidade. Tem outro ali que parece que é doido, Chico Pereira, mas eu tenho que elogiá-lo pelos trabalhos que faz, pela luta com a comunidade. Alguns o chamam, eu não chamo. Eu lhe parabenizo, Chico. Essa pecha de doido, alguns colocam, justamente aqueles que não conseguem realmente assimilar o problema. Ficam mais na parte teórica, mais nas mesas de negociação. Vêm dos bancos das universidades e querem colocar as condições para a comunidade como se elas fossem, por acaso, defendidas e o certo estabelecido naqueles ensinamentos da universidade. Como, por exemplo, o Torelli, que apresentou agora o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal. Vejam bem que interessante, como foi curioso analisar, de uma primeira monta, Torelli, aquele mapa. Aquelas invasões que nós denunciamos, eu como presidente, o deputado Vasni como relator, com tanta propriedade, com tanta clareza, e que mereceu parecer do Ministério Público, falando da usurpação da terra, de tantos crimes cometidos. Agora vem o plano territorial e de ordenamento, premiando aquelas pessoas que receberam, que grilaram aquela terra e que receberam aquela terra. Com um pedacinho pequenininho ali no mapa, a Vicente Pires vai ficar para aqueles elementos. E aí, Mário, você parece que fez até uma pergunta nesse sentido. Será que o PT não vai tomar nada daqueles grileiros que roubaram a terra? Vai não, Mário. Eles estão regularizando tudo para eles. Não se iluda com isso não, Mário. Besteira você falar isso. O PDOT agora, que está aqui, não foi nem votado nessa casa, está dando prêmio a esses caras.
É brincadeira, rapaz. Então, eu realmente, ao falar isso, eu falo que as organizações não governamentais, os senhores que questionam realmente a terra pública, principalmente a terra pública de Brasília, que foi pago pelo dinheiro do povo brasileiro, ela tem que voltar para ser pública. A grilagem, a falsificação de documentos, até a conivência do Poder Judiciário, isso tem que ser esclarecido. Tem que acabar o medo com o Poder Judiciário, que é conivente, extremamente conivente com tudo isso. Nós temos que falar alguma coisa. E os interesses econômicos têm que estarem nos seus devidos lugares. Aquele Prodecon tem que ir lá para os assentamentos onde o nosso povo está desempregado, não é para cá, não. Mas mesmo assim estamos fazendo. E eu quero aqui registrar que eu estou fazendo uma coisa contra a minha vontade, mas estou. Porque eu tenho que resolver o problema da estrutural. Estou tirando o povo da estrutural para dar o terreno para os empresários. Estou fazendo. Democraticamente, quer dizer, sem briga, sem polícia, sem nada. Estou fazendo. Estou fazendo. E vai ser. Vai ter ali um setor industrial com 280 empresários que vão pagar apenas 20% em 5 anos, ainda com mais 2 de carência. Vão ganhar aquele presente daquela terra super valiosa ali, com o custo de ter que tirar o povo dali. Mas agora vai ficar ali pertinho. A negociação foi feita e estamos fazendo. Agora me dói muito fazer isso. Me dói, mas me sinto só. Porque no governo passado não tive apoio do governo. Nesse governo também não tenho. Mudou-se os grupos ideológicos, mas as mazelas e os favorecimentos continuaram os mesmos. Parece que dói, machuca, mas é necessário que se fale isso. E vou falar muito mais. Não é só isso que tem a falar. Falar, por exemplo, da velhacaria. Quem é o velhaco de Brasília? Vou falar. Tenho certeza que vou falar. Os senhores não me conhecem, os senhores deputados novos, não me conhecem numa posição de guerra. Talvez alguns me conheceram na estrutural, que estiver lá nos dias de guerra, nos dias de briga, que os senhores podem rever nas fotos registradas que estão aí. Pelo direito social, pelo canto de um pobre coitado de morar, como ontem, às 5 horas da tarde, ajoelhado perto de 3 crianças de 2 anos, 1 ano, um que falava com a voz enrolada, falou essas palavras para mim: deputado, o senhor não, como que é? Não, ele fala, não vai derrubar o meu barraco, o barraco da minha mãe. Aquilo não vai acontecer. Não vai acontecer. Para acontecer, não é o de Carajá que iria acontecer, era muito pior. E os senhores sabem disso? Vai acontecer muito pior, aqui na capital da República. E que eu entendo que nós estamos aqui, os parlamentares dessa casa, principalmente os parlamentares de oposição, prestaram um grande serviço e responderam aos direitos humanos quando foram para lá e defenderam a fixação daquele povo. Agora, quero dizer, esse debate, deputado Cafu, como falei antes, Vossa Excelência tem muita coragem e muita humildade para trazer. Vossa Excelência que foi um dos deputados que mais criticaram a política habitacional. Mas eu quero pedir a Vossa Excelência que encontre uma solução dentro de 30 dias para a invasão da Telebrasília, e é o prazo que lhe dou para que Vossa Excelência possa redimir-se diante de tantas falas que Vossa Excelência tem feito nesse microfone, falando a bem da sociedade, mas que, na verdade, fica somente na teoria, junto com o Palácio do Buriti. Que Vossa Excelência vá para a rua, realmente faça, saia dos gabinetes, saia da universidade, vá para o meio do campo, use a teoria na prática, faça realmente alguma coisa por esse pobre miserável que nunca foi lembrado. E que faça com que a sua dignidade fale mais alta do que alguns dólares que entram na conta de alguns aqui, principalmente nas épocas das eleições. Muito obrigado, senhor. Convido o deputado Zé Edmar a reassumir a presidência e, ao mesmo tempo, que convido o deputado... Ele vai dar para você. O deputado Miquel Paz a usar a palavra. Senhor presidente dessa sessão, deputado Zé Edmar, senhor deputado Antônio Zé Cafu, demais componentes da mesa, Torelli e todas as pessoas que aqui estão presentes. Com certeza é um dos temas mais delicados
e mais emergentes que nós temos, não só em Brasília, como no resto do país. Nós precisamos entender a discussão do habitar não só como a casinha que o cidadão vai estar lá debaixo. Não é só isso que significa habitação. Habitação significa ter qualidade de vida. Habitação significa infraestrutura, significa condições reais, verdadeiras, de se adequar esse espaço para a moradia, com esgoto, com iluminação, com segurança, com espaço para o lazer, com espaço para a vida, com espaço para que o cidadão tenha de fato o exercício dessa cidadania. E aí a coisa realmente se complica muito. E a gente pode pegar alguns exemplos até de cidades já bem estabelecidas, mas que têm graves problemas no verdadeiro sentido da palavra habitação, com essa amplitude que ela tem. Vamos pegar uma cidade como Taguatinga, por exemplo. É uma cidade tranquila para se morar? É uma cidade onde o cidadão tem aonde passear, onde as crianças podem brincar na rua, aonde mesmo as pessoas que moram em apartamentos jamais luxuosos, essas pessoas, essas crianças, os filhos dessas pessoas, têm verdadeiramente um espaço de convivência? Ou será que essa cidade não pode ser classificada como aquela história do saco de gato, em que você bota um gato mansinho, amarrado dentro de um saco, aí quando você tira no dia seguinte, esse gato voa no seu rosto e te estraçalha, porque ele está extremamente estressado. E aí a gente pega o contraponto, o contraste, porque de repente a gente só fala da moradia enquanto carência, mas não imagina o que ela pode ser no futuro. E aí a gente tem que pensar com seriedade, de forma muito global. E aí a gente vai buscar o exemplo lá de Serra do Carajás. Porque no momento em que essas pessoas estavam lutando por um espaço de moradia, por uma comunidade mais adequada às suas necessidades, elas estavam dizendo para as cidades o seguinte: nós não estamos a fim de superlotar essas cidades. Nós não estamos a fim de sobrecarregar os serviços dispostos nessa cidade. Os serviços que estariam à disposição nessa cidade. Porque nós entendemos que o cidadão ele precisa de uma série de questões e eles ali queriam ficar lá, produzindo, trabalhando e tendo uma moradia digna com verdadeira qualidade. Brasília aconteceu um fato inusitado. Brasília superpopulou. Brasília se tornou uma cidade gigantesca sem a menor preparação para tal. E nós estamos pagando um preço que era extremamente desnecessário para Brasília se ela tivesse sido pensada com o mínimo de critério. No momento em que se superlota os grandes centros, no momento em que se faz política de superlotação, sem a discussão da qualidade futura de vida para essas pessoas, nós estaremos sendo irresponsáveis. Nós estaremos alimentando a miséria, nós estaremos alimentando os conflitos, nós estaremos alimentando a pressão social que essas pessoas irão fazer em qualquer governo, e aí independe do caráter ideológico desse governo. Então, na realidade, a gente tem que ter coerência, sim, quando a gente imagina, não um projeto de 3, 4 anos, mas um projeto de uma vida inteira. Quando se imagina um projeto que é de uma vida inteira, da cara que se vai se dar para uma cidade, para a cara que vai se dar para a vida que essas pessoas vão ter. E isso passa, sim, por refletir o significado da moradia. Porque será que basta ter ali algumas metragens, que seja 100, que seja 150? É isso que se basta? Hoje, a gente tem presenciado famílias que a gente diz o exílio dos shoppings, que hoje a gente tem uma característica no Distrito Federal que é hilária. Mesmo as pessoas que têm um poder aquisitivo, hoje estão sitiadas, estão ilhadas. Por quê? Porque hoje se constitui em Brasília a ótica do condomínio fechado, você fecha, pega seu carro, entra dali, vai para um shopping, fica ali, circula ali dentro e volta para casa. Porque a cidade não se pensou do ponto de vista de sua harmonia, e que é proposta com muita coerência no Tratado de Vancouver, que é essa interação, não basta você misturar as pessoas, não é isso que propõe só, mas na realidade é você dar condições de harmonia entre essas diferenças. Você precisa trabalhar essas condições, você precisa deixar claro que são diferenças, essas diferenças existem, mas que essas diferenças precisam conviver com harmonia. E o que acontece hoje é isso, você se ilha-se num espaço, na sua morada, mesmo com mansões gigantescas, ali você sai correndo no seu carro, entra rapidinho, aperta o botão eletrônico, corre, fecha, entra no shopping, aí opa, tem um pouco de segurança. Mas essas mesmas pessoas provavelmente não conseguem andar nas ruas, porque o sentido de moradia não é definitivamente o espaço
aquele quadrilátero dividido em quarto, sala e cozinha. Não é isso, definitivamente, o sentido de moradia. É muito mais amplo. O sentido de moradia é direito a jardim. O sentido de moradia é direito a passear. O sentido de moradia é direito a tomar o sol e botar a cadeira na porta de casa e conversar com os vizinhos. Isso é sentido de moradia. É muito maior. E é com essa responsabilidade que a gente precisa discutir a moradia. E aí talvez Brasília tenha uma grande chance, porque ela ainda tem alguns espaços e dá para se reestruturar esses espaços. E aí talvez Brasília possa desenvolver. Mas só que não dá para a gente também ter a ingenuidade de achar que essa discussão pode ser feita dissociada de uma discussão nacional. Não dá para a gente achar, porque a partir... nós temos uma velha máxima. Quanto mais se aperfeiçoa, mais a gente atrai pessoas. Isso é um fato. Quanto mais Brasília oferecer condições hospitalares, quanto mais Brasília oferecer melhores escolas, quanto mais Brasília oferecer um sistema de segurança, mais ela vai atrair pessoas. Isso é natural. Isso é natural, isso vai acontecer. A gente sabe que aqui, em regiões muito próximas, bem próximo, o sistema de saúde de algumas cidades próximas daqui é comprar ônibus para trazer a gente para Brasília. Esse é o sistema de saúde. Na realidade, então, não dá para dissociar essas discussões de uma discussão nacional. Nós precisamos dizer que a moradia digna em Brasília passa por uma reforma agrária nacional, sim. Passa por garantir que as pessoas consigam, nos seus espaços de origem, ter uma vida digna. E aí a gente tem que enfrentar isso com seriedade. Claro que nós temos um problema emergencial. Claro, e aí eu comungo com aqueles que estão preocupados com a agilidade que nós precisamos dar a um programa de moradia para o Distrito Federal. Isso é incontestável. E isso a gente vai estar juntos, com certeza, num pensamento de que a gente ainda está meio lento nesse processo. Talvez pela complexidade, mas de qualquer maneira, Brasília ainda está lenta, até por uma série de questões, mas Brasília está lenta ainda no processo da moradia. É fundamental que a gente encare, mas com a clareza que tudo isso é feito dentro de um contexto que não passa só por Brasília, de um contexto que passa por mudar a regra do jogo nacional, passa por um conceito de dizer que são bilhões gastos para restabelecer bancos falidos e misérias são gastas para se discutir a moradia a nível de Brasil. Quantas moradias não seriam possíveis ser realizadas, ou quantos programas habitacionais, quantas reformas agrárias não poderiam ser feitas nesse país, se esses bilhões e bilhões que estão sendo gastos diariamente com a recuperação de banco falido pudesse estar sendo usado de forma séria para esses setores. E essa discussão a gente realmente precisa encarar, mas não só com a ótica local, como com a ótica muito maior que a ótica nacional. Eu gostaria de informar os deputados, tendo pedido primeiro do deputado Tadeu Filipelli, que todos os que gostariam de usar da palavra, como nós temos poucos parlamentares em plenário, eu não vejo problema e até proponho que todos tenham o direito a falar. Portanto, eu acho que não há problema. Chamo primeiramente o deputado Varney de Rolo pela liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, moradores, técnicos, estudantes aqui presentes, eu gostaria de saudar, a começar da mesa, na pessoa do nosso presidente, deputado José Edmar, deputado Cafu, autor dessa proposição, e representantes tanto do GDF como do governo federal na discussão das questões de natureza urbana e habitacional em particular. Eu gostaria de iniciar a minha falação, inicialmente pedindo desculpa, porque fui chamada à Procuradoria-Geral da República para relatar alguns fatos acerca da questão do metrô. Senhor presidente, eu estava me preparando aqui para fazer uma intervenção mais na perspectiva do evento em si e, consequentemente, a discussão que circunda este evento que eu considero da maior importância, não apenas para Brasília, para o Brasil, mas para o cenário internacional. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a adentrar algumas questões aqui colocadas, porque
é o quadro em que nós nos colocamos enquanto parlamentar e hoje na vice-liderança do Partido dos Trabalhadores. Fiquei bastante estarrecido diante da colocação do nobre colega deputado José Edmar, porque houve uma colocação que eu considero que deve ser apurado e ir às últimas consequências, que é esta questão de receber, a palavra me parece foi propina, né? Eu creio que isso deve se dar um maior desdobramento. Eu, inclusive, como integrante da Comissão de Ética dessa casa, gostaria de que esta comissão desse esse desdobramento dessa denúncia aqui colocada. Não sei quais os parlamentares que têm recebido, mas foi feita uma denúncia que eu considero da maior gravidade. E, naturalmente, eu creio que esta comissão tem de investigar e pedir a quebra do sigilo bancário e sigilo fiscal de cada um dos parlamentares que compõem essa casa. Acho da maior gravidade essa denúncia aqui colocada. Eu gostaria também, deputado, de colocar que em momento nenhum eu não estava aqui na casa, estava na Secretaria da Fazenda, quando desenrolou a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito. E não me pareceu, e consta-me que pelo menos aqui alguns parlamentares presentes compuseram esta comissão, conste que a deputada Maninha, a deputada Maria José, tenha feito qualquer acordo com grileiro de terra para poder fazer condescendência. O que esta cidade vem discutindo, e me parece que esta casa, inclusive, teve um papel proeminente, foi na discussão e no equacionamento da questão dos condomínios. Eu, infelizmente, perdi essa discussão, acho da maior importância, e esta casa deu uma contribuição no momento histórico da maior relevância para a nossa cidade. A questão da Telebrasília, eu concordo em parte com o nobre deputado José Edmar, porque, naturalmente, esta é uma questão que já deveria ter sido avançada mais do que foi. Então, quero dizer que não apenas o deputado Cafu tem essa responsabilidade, mas eu me incluo na responsabilidade, porque fui eu um dos que votei, um dos que batalhei, uma das pessoas que lá estive defendendo o projeto de autoria do deputado Eurípides Camargo. Portanto, eu acho inteiramente legítimo e parabenizo o deputado quando cobra, não apenas da bancada do PT, porque a bancada do PT na época não era suficiente para aprovar um projeto de lei, mas foi melhor dizendo, um dos deputados autor da proposição. Portanto, eu entendo que a cobrança é bastante legítima e procedente. Mas eu gostaria aqui de resgatar uma das discussões que, inclusive, estivemos presente, eu, deputado José Edmar, inclusive o nosso colega administrador do Recanto das Emas, o companheiro Chico Pereira, quando foi a questão do cheque-lote, quando o governo, tendo uma visão, recuou, refez a sua posição e dispôs a cumprir integralmente aquela promessa de campanha lançada nos últimos dias. Ou seja, o governador Cristóvão se dispôs a entregar os lotes de todos os detentores do cheque-lote. E o próprio deputado José Edmar tem acompanhado essas entregas, estivemos inclusive junto em uma delas. Ele viu que não foi questionado aqueles que estavam recebendo, em quem que eles votaram para poder receber o cheque-lote. Então, eu creio que isso precisa ser resgatado, que há um compromisso político, e todos nós estamos já conscientes de que, no final deste mês, nos próximos dias, me parece que na próxima semana, deverá ser entregue os primeiros lotes no Riacho Fundo 2. Isso até mesmo porque foram informações do presidente do IDAB. Eu também aceito a crítica de que esse governo ainda não consolidou uma política e uma proposição em matéria habitacional, mais geral e objetiva ao mesmo tempo para a nossa população. Creio que nós temos essa responsabilidade de construir esta proposição, que ela não está suficientemente acabada no interior da cidade. Agora,
eu gostaria aqui de resgatar de que dos 91 mil lotes que essa cidade distribuiu, não havia praticamente registro algum, e que agora está sendo entregue o registro de mais de 40 mil imóveis, segundo informações da Terracap. 45, segundo o deputado Cafu, 45 mil registros. É da maior importância este documento. Eu não vou aqui cobrar simplesmente do governo anterior, porque eu creio que eu não responderei à questão que a população tem colocado. Eu prefiro pensar muito mais no que temos a fazer, porque agora a caneta é nossa, é deste governo, e este governo tem de responder. E é, portanto, esta questão que nós temos de tratar. O que foi feito, o que falta ser feito, o que precisa ser concluído. Portanto, eu considero um passo decisivo para efetiva regularização do registro dos imóveis no Distrito Federal. Inclusive, cita aqui o caso de Santa Maria, que parte dela está em áreas particulares que ainda precisam ser desapropriadas, no entanto, foram ocupadas através de parcelamentos. Eu ainda entendo, senhor presidente, e gostaria aqui de ressaltar esta questão do deslocamento dos trabalhadores rurais, que tem sido feito e agora está na agenda a proposta do assentamento dos trabalhadores rurais nessa cidade. Eu sei que o Distrito Federal não tem condições e espaço suficiente para atender toda a reivindicação dos trabalhadores rurais, mas há, objetivamente, uma iniciativa no sentido de assentar trabalhadores rurais. É incompleta? É bastante incompleta. Precisamos aperfeiçoar? Precisamos. Agora, para concluir a nossa intervenção, eu acredito que há uma indagação feita que eu considero da maior importância, também feito há pouco pelo deputado José Edmar. É a questão da colônia agrícola Vicente Pires. E, nesse sentido, entendo que a preocupação do nobre deputado é da maior relevância, que é o efetivo parcelamento, porque aquela área ficou como área de expansão urbana e que o governo precisa trazer um equacionamento, uma proposta que equacione esta herança, como muito bem colocado, esta maldita herança de não ter apresentado uma solução efetiva, aonde o clientelismo prevaleceu, aonde o favorecimento predominou na distribuição. Não posso dizer com relação a todos, porque é bem verdade que alguns, pelo menos, procuram cumprir o contrato de arrendamento firmado com a Fundação Zoobotânica em termos de manter o destino da área, que é de produção rural. Agora, concluindo a nossa intervenção, eu acredito que alguns passos precisam ser objetivamente colocado pelo governo. Em primeiro deles é a questão da ampliação das favelas, chamadas favelas, eu diria ocupações no Distrito Federal. A importância e a responsabilidade que esse governo tem de acelerar o equacionamento desse assunto que hoje predomina de uma maneira expressiva na nossa cidade. Eu creio que é da maior importância que tenhamos uma proposta objetiva. Estou tendo conhecimento que o governo está concluindo uma proposta de trabalho nesta área, não conheço os detalhes dela, mas acho que após 1 ano e meio praticamente de governo, é da maior importância que se tenha uma proposta. Agora, eu diria que esta proposição, ela é de fundamental importância que contenha uma política de ocupação do solo acessível à população de baixa renda. Eu quero dizer para os companheiros que eu sinto de perto a população pobre. Ela não quer de graça, ela não quer na forma de doação, como muitos têm entendido ao longo dos anos no Distrito Federal. A população quer na forma de estar em parâmetros acessível ao seu nível de renda. Ela quer ter esse compromisso, porque está associada ao compromisso da dignidade, ao compromisso de afirmar que eu tenho condições de dar à minha família, com meu suor, com meu empenho,
uma resposta às suas necessidades. Agora, é da maior importância que o governo diga exatamente a forma em que vai se dar esse acesso ao lote. Porque não adianta nós dissermos o seguinte: acabou a farra do lote, e não dizermos exatamente qual é a proposição objetiva que se tem para acessar a população de baixa renda. Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade tem de ser equacionada. E para concluir, de fato, eu diria o seguinte: há uma questão jurídica colocada, mas também uma questão política da maior relevância, e isso aqui eu deixo exatamente para o companheiro e colega Felipe Torelli, que é a questão daqueles que adquiriram o lote, porque infelizmente foram excluídos de acessarem, ainda até que, se tivesse possibilidade de ter ocorrido a distribuição pela pontuação, eles eventualmente teriam recebido. E muitas dessas pessoas navegaram numa trajetória que foi marcada pelas suas necessidades e que hoje necessitam de um amparo efetivo, que é a documentação. Eu defendo integralmente de que este documento provisório que essas famílias foram levados pela sua necessidade a adquirir, um efetivo equacionamento por parte do governo. Então, entendo que estas heranças hoje não pode ser apenas formulado na forma de uma crítica ao governo anterior, mas em uma forma de uma solução, uma vez de que nós, quando propusemos ser governo do Distrito Federal, sabíamos das responsabilidades, das heranças e daquilo que nós deveríamos responder à sociedade. Portanto, eu deixo as minhas considerações. Infelizmente, não era exatamente nos termos do seminário que aqui aconteceu, mas em função das colocações anteriores feitas pelos colegas deputados. E eu pretendo, deputado José Edmar, em um futuro muito próximo, fazer um pronunciamento sobre o meu entendimento sobre a questão da estrutural. Eu tenho entendimento sobre ela e quero fazê-lo no momento oportuno. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Tadeu Filipelli. Antes, porém, eu peço permissão, desculpa ao deputado Tadeu Filipelli, para que me permita chamar ou registrar, pelo menos, a presença das pessoas que estão aqui. O coordenador do Grupo Executivo de Trabalho de Ocupações Urbanas e Regulado DF, Geturbe, Sebastião Carneiro, o administrador de Candangolândia, Chico Pereira, superintendente do IBAMA, que me parece que já se ausentou, doutor Francisco Palhares, representante do metrô, Aurélio Alchide, participante do Fórum das Organizações Não Governamentais em Istambul e arquiteto, mestrado da UNB, Miguel von Ber, senhora Alessandra Reski, coordenadora de planejamento da Terra Cap, senhor vice-presidente da Associação da Sociedade de Amigos do Jardim Botânico, Sabotânica, Rosalvo de Oliveira Júnior, senhor presidente da Associação de Moradores do Varjão, Cristian Mário de Souza Medeiro, senhor coordenador da Central de Movimentos Populares do DF, vice-presidente da Associação Comunitária da Expansão do Setor Viridiano, Custódio de Brito, senhora presidenta da Cooperativa de Atividades de Prestação de Serviço em Geral da Vila Areal, Tereza de Jesus Furtado Oliveira, senhora presidente do Clube de Mães da Vila Areal, com muito carinho, cito o nome da dona Maria Caetano do Vasconcelos, que não é mais conhecido como a Maria do Areal. Senhor Valmores de Souza Rangel, presidente da Associação dos Oficineiros de Samambaia. Com a palavra, senhor deputado Tadeu Filipelli.
Excelentíssimo senhor vice-presidente desta casa e nessa comissão, presidindo a mesma, deputado José Edmar, senhora coordenadora-geral de Estudos e Projetos Urbanos do Ministério de Planejamento e Orçamento, doutora Vera Lúcia Santos Ribeiro, senhor presidente do Instituto de Planejamento Urbano do DF, o IPDF, senhor Luiz Felipe Pérez Torelli, senhor diretor de Estudos e Pesquisa do Instituto de Planejamento Urbano do DF, IPDF, Dr. Beni Schwarzberg, senhora representante da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Júlia Esther Castro, jovem presidente da Comissão Brasileira da Juventude, Eliseu Oliveira Chaves Júnior, excelentíssimo senhor autor do requerimento dessa Comissão Geral, deputado Cafu, a quem eu parabenizo nesse momento pela iniciativa, em virtude de, com certeza, ser um dos temas mais pulsantes e, hoje em dia, de maior interesse de toda a sociedade. Eu estava ouvindo atentamente todos os pronunciamentos feitos aqui desde o início. Estava sentado ao lado, fora das mesas, e desde o início busquei acompanhar atentamente o desenvolvimento desta Comissão Geral. E, inicialmente, havia imaginado abordar 2 aspectos apenas. Infelizmente, em função da própria evolução dos discursos, vejo-me na obrigação de abordar outros assuntos que foram citados aqui, até porque merecem esclarecimentos, exigem esclarecimentos. O primeiro aspecto que eu entendo desse fato, em si, intrínseco da habitação, é que é uma tarefa multidisciplinar. 2 aspectos interessantes aí. Primeiro, que é um aspecto apaixonante. Maravilhoso ver o deputado Zé Edmar ocupar essa tribuna e dar vazão às suas emoções nesse trato da questão da habitação. O deputado Zé Edmar, um grande defensor da habitação. É um aspecto apaixonante. E agora, é um aspecto multidisciplinar. É simples, pelo próprio documento que foi distribuído pelo gabinete do deputado Cafu. Se analisarmos exatamente a declaração de Vancouver, vamos ver que ela é dividida em 30 itens. Então, não há como analisar de forma simples, curta, restrita, um assunto desse. Mas eu queria dar um exemplo e queria tentar, num exemplo, resumir toda a dificuldade da habitação em termos de país. Todas as abordagens feitas possíveis sobre a habitação, ela obrigatoriamente compreende 3 aspectos fundamentais: a demanda, a terra e a produção. Não há como falar em habitação sem falar nesses 3 aspectos. E esses 3 aspectos encerram, com certeza, todo o aspecto habitacional. Não há como argumentar sobre a demanda. Ela é presente no Brasil e hoje o déficit habitacional chega a 10 milhões aproximadamente de moradias. Questionado, mesmo os melhores estudos sempre indicam acima de 5 milhões de habitações. Falar das terras, a nível nacional podemos ter alguma dificuldade. A nível de Brasília, mais uma vez, o deputado Zé Edmar tem razão na forma do trato da terra, que deve ter um trato social. Agora, falar da produção, que é intrínseco, que afeta de perto a produção da habitação, isso sim que seria um dos pontos de partida nessa abordagem. E aí reside um simples fato. Sempre o mesmo fato, porém desconhecido de forma sistemática e desprezado de forma sistemática. E aí vai uma crítica ao governo federal. Não a esse governo federal, mas a todos os governos que passaram ultimamente na história desse país. Por quê? Todas as vezes que vemos algum anúncio do governo federal, sempre se fala em planos fantásticos, de produção de 400 mil habitações, como no governo Collor, agora de 1 milhão de habitação, como se fala no momento. Porém, estamos esquecendo o principal. Mesmo em países de primeiro mundo, a habitação exige o subsídio, exige a presença e a parcela de recursos do Estado. E, infelizmente, todos os anúncios que fazemos sobre habitação, de forma demagógica, com uma certa hipocrisia, nós esquecemos de lembrar que todos os programas até hoje, bancados nesse país, foram feitos com dinheiro única e exclusivamente do trabalhador, através do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Não estamos vendo em momento nenhum, nas melhores propostas que podem existir,
das áreas de quem compete essa administração se falar em recursos orçamentários efetivos do Estado. Não há como viabilizar uma política habitacional, uma produção de habitação, sem se falar rigorosamente na participação do Estado no problema, no dinheiro do Estado, e não na hipocrisia de se usar o dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, um dinheiro que pertence ao trabalhador e está sendo dilapidado pouco a pouco tempo para financiamento de obras onde que grandes empresários e grandes empreendedores ganham. Eu acho que esse é um ponto de partida. Sem isso, não há como falar em otimização do preço de produção da habitação da casa popular, não há de forma a falar de produzir de forma não convencional a habitação. Não existe saídas para essa abordagem. Isso no aspecto federal. Agora, eu traria também para aspectos locais. Podemos, em aspectos locais, abordar de forma mais feliz esse assunto? Podemos. E preste atenção nas colocações do Dr. Torelli, onde ele fala da busca de recursos através de vários mecanismos de ocupação de áreas, se foi que eu entendi, ou de produção, inclusive, de valorização de áreas. Foi isso, né, Dr. Torelli? Exatamente. Eu vejo também como uma boa saída. Existe um substitutivo de minha autoria nesta casa, que foi apresentado por mim inicialmente, porém fui obrigado a retirar porque não era competência do Legislativo, porém o governo entrou, que é o Fundurb, e apresentei novamente o projeto como substitutivo de minha autoria. Ele busca a realização de um fundo. Porém, uma coisa me preocupa, é a distância da realidade que nesse momento estamos presenciando com o atual governo. Isso a nível local. O Dr. Beni falou que uma das regras, ou uma das propostas desse encontro, desse Fórum Nacional da Reforma Urbana, uma das propostas é exatamente, eu gostaria de ler aqui, assegurar aos assentamentos clandestinos ou ilegais a sua incorporação à cidade legal. Isso eu vejo que o governo local, por um lado, está fazendo. Ele imputa ilegalidade a esses assentamentos, mas o suficientemente legal para ser tributado no IPTU. Porém, a mesma legalidade que esse governo vê para tributar esses assentamentos de baixíssima renda no IPTU, ele não reconhece com relação às casas que existem em cima, as famílias que existem em cima. Vou traduzir o que eu estou falando. Os terrenos sem documentos não representam ilegalidade para que seja cobrado IPTU. As casas sem documentos representam ilegalidade de forma a impor sobre esses imóveis a alíquota de 3%, 10 vezes maior do que a alíquota real e correta para esse tipo de aplicação. Vou mais além. Inconformado, toda a bancada do PMDB, inconformada com essa postura do governo, tentamos apresentar nesta casa um projeto de lei para ser votado em sessão extraordinária, onde colhamos assinaturas sem qualquer nome de autor. Não tem nome de autor. Tem nome dos deputados em ordem alfabética. O que seria uma grande oportunidade de todos os deputados dessa casa e do próprio governo, do Executivo, mostrar o compromisso que ele tem com o trabalhador. Infelizmente, faltaram dois nomes. Faltaram dois nomes. Para uma coisa que eu reputo como o mais justo no momento em respeito aos moradores dos assentamentos. Inconformados, fomos à justiça. Conseguimos uma liminar, suspendendo, impedindo completamente, está aqui a decisão da justiça, a cobrança da vergonhosa alíquota de 3% nos assentamentos. Por quê? Porque invocamos o aspecto da moralidade administrativa e conseguimos eliminar. Ou seja, a interpretação da lei não foi atenta ao aspecto da moralidade administrativa. Ela produziu danos na sua interpretação
a 85 mil famílias. Mas ainda está ao alcance dessa casa de poder colocar uma liminar com sua validade de forma definitiva. Bastaria que os nobres companheiros que hoje ocupam essa tribuna, um após o outro, adotassem, como já foi proposto, esse projeto na ordem alfabética. E demonstrasse que habitação não é questão de discurso, é questão de prática. Nesse momento, eu insisto com os demais deputados dessa casa que abracem esse projeto, que não é desta casa, mas é de Brasília. Com relação a algumas colocações feitas aqui, que eu entendo como profundamente interessante, necessário, inclusive, responder. O deputado Vasni falou e usou dois termos interessantes. Primeiro, cheque-lote. Segundo, farra do lote. E eu estranho justamente pelo deputado Vasni usar esses termos, principalmente porque, sem demérito sem desconsiderar nenhum outro deputado, o deputado Vasni, eu tenho profundo respeito por ele nessa casa. E o deputado Vasni, eu tenho convicção de que, mesmo sendo da oposição no governo passado, com certeza foi recebido por inúmeras vezes na X. E todas as vezes que bateu a porta daquela instituição, logicamente, defendendo interesses de pessoas angustiadas na Ceilândia, exatamente aquelas pessoas que não eram os ocupantes iniciais dos seus lotes, tiveram seus pleitos respeitados e atendidos. Por isso, deputado, eu não posso entender que Vossa Excelência teria solicitado qualquer coisa ilegal àquela casa. E fico feliz, logicamente, o senhor nunca pediria alguma coisa ilegal, e fico mais feliz ainda de saber que aquela casa promoveu atendimentos legais. Quanto ao outro aspecto, com relação aos ocupantes hoje, aos segundos ocupantes dos lotes, também não vejo problema, deputado Vasni. Por quê? Existem duas leis que hoje estão em vigência nessa casa. A 770/94 e a 808/94. Bastaria a observação da lei 808, infelizmente eu fui pego de forma desprevenida aqui no plenário. Não foi possível preparar, mas as leis que estão em vigência nesse momento, elas asseguram exatamente a regularização para o segundo morador, desde que estes se enquadrem no aspecto social do programa. Eu entendo, e grande parte da minha vida eu dediquei à habitação, fui presidente da X durante 6 anos, fui durante 2 mandatos consecutivos presidente da Associação Brasileira de Coabs, que congrega 42 Coabs pelo Brasil todo. Tenho certeza que essas entidades, as Coabs, representam a maior fonte de boas ideias e de melhores equacionamentos na área de habitação. E também a Associação Brasileira de Coabs, do qual fui 2 vezes presidente, fui membro do Comitê Nacional de Habitação do Ministério, fui conselheiro efetivo do Conselho Curador da FCVS. Eu entendo, eu tenho certeza que a iniciativa deste encontro é fantástica, mas eu insisto que deixemos um pouco a teoria e caminhemos um pouco para a prática. Obrigado. Tendo o pedido do deputado Vasni, concedo-lhe 1 minuto para... Direito de resposta. Cafu. Ele pediu a mim. Quem foi? Senhor presidente, membros da mesa, senhoras e senhores, 1 minuto só. Primeiro, a questão da Telebrasília já é, nesse momento, um compromisso de governo. Está sendo elaborado o relatório de impacto de meio ambiente, que deve ser concluído agora, rapidamente, e, em seguida, o projeto urbanístico. Então, essa cobrança, deputado, eu espero que a gente possa respondê-la, talvez antes até dessa data. Segundo,
eu tenho uma externalização pública acerca do processo da estrutural. Acho que nós temos que discutir, aprofundar. Acho que o deputado Zé Edmar Cordeiro tem seus motivos, suas razões. Nós os entendemos de uma maneira diferente. Queria dizer que quando estive ali, estive num processo de negociação. Tive problemas depois porque se criou, de forma deliberada, uma atitude ostensiva à minha pessoa, que inclusive com risco de vida. Isso é um dado que eu tenho que assumir. E por fim eu queria dizer o seguinte, eu queria que os companheiros que estão envolvidos, nós estamos trazendo para Brasília a experiência do GRET. Nesse momento, existe um grupo de 35 pessoas que envolve gente do Areal, do Recanto das Emas, de Samambaia, do Paranoá, do Varjão, do Guará, construindo em mutirão uma casa. Convido a todos. Essa casa está sendo construída em frente à agência do BRB, na pista principal do Recanto das Emas. E queria dizer que é a experiência do GRET, que foi colocada aqui como uma das 100 melhores experiências do mundo na área de alternativas tecnológicas barateadas. Nós estamos fazendo uma casa. Eu queria que as pessoas que estão envolvidas no plenário com esse projeto pudessem estar levantando, para que aqui as pessoas tomassem conhecimento. A Dominique, por favor, como estão ouvindo? É uma estudante do Departamento de Arquitetura e está lá acompanhando. O deputado, o administrador Chico Pereira. Enfim, nós amanhã estaremos levantando as placas, colocando as placas no alicerce. 10 horas da manhã. Convido a todos vocês. Essa casa deve ficar pronta. Essa casa é uma casa que custa R$ 2.290, 40 metros quadrados, telha de cerâmica, semi-acabada, com instalações hidráulicas, elétrica e sanitária, e nós vamos chamar o governador para inaugurar. Essa experiência nós vamos trazer para cá, deputado José Edmar Cordeiro, companheiro Felipe Torelli, companheiro Beni, nós vamos discutir, porque nós estamos, na prática, realizando uma experiência que nós acreditamos. E queria dizer mais, das experiências do Brasil exitosas, que está indo para Istambul, uma é de mutirão, desenvolvido durante a administração da companheira Luísa Erundina, os mutirões da Zona Leste. Está indo como uma experiência exitosa. Não é o projeto Singapura do atual prefeito Paulo Maluf. Era isso que eu queria dizer. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Questão de ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de complementar que as duas leis, 770 e 808, que eu citei aqui, em vigência, e que fora chamada como demagógica pelo presidente do IDAB nos últimos dias na televisão, ela teve voto unânime de todos os deputados dentro dessa casa, inclusive todos os deputados do PT. Obrigado. Em seguida, eu gostaria de passar o debate e as perguntas. Tenho nessa mesa algumas perguntas e eu gostaria de praxes. Eu gostaria de pedir, temos aqui uma pergunta do Cristian Mário, que eu gostaria de pedir o Mário, que eu passo a pergunta para você possa fazer de viva voz aqui no microfone central. São poucas perguntas, todos façam a pergunta, eu peço que todos possam anotá-las e que possam respondê-las. Gostaria de pedir também... Aqui você faz. Companheiro Cafu, companheiros presentes, eu vou ler a pergunta para ficar mais fácil, para não ter que incluir nada novo. O adensamento das cidades, provocado pelo latifúndio no campo, traz problemas à cidade como desemprego, falta de moradia e ocupações. Você consegue visualizar a possibilidade de reforma urbana sem reforma agrária? Outra coisa, o atual sistema de propriedade urbana e rural é injusto. Alguns privilegiados, utilizando sua proximidade com os governos anteriores, notadamente durante a ditadura militar, se apropriaram de grande parte das terras do DF. Existe alguma possibilidade de rever essa injustiça? Tem os integrantes. Tem uma pergunta aqui feita por uma pessoa que não se identificou. Aos integrantes da mesa.
Eu gostaria só de ler rapidamente, e a pessoa deve se manifestar. Vários pontos foram levantados por vocês no que diz respeito às dificuldades de se colocar em prática e com sucesso medidas que contribuam com o desenvolvimento social